o homem mais importante da Bíblia, foi enterrado por Deus. E até hoje, ninguém sabe onde. Mas quando arqueólogos escavaram o Monte Nebo, eles encontraram algo impossível. Um túmulo, sem corpo, sem inscrição, sem resposta. E isso pode ter sido feito de propósito. Há um versículo no final do livro do Deuteronômio que é diferente de tudo o que o precede. Não é diferente pelo que diz. É diferente pelo que recusa a dizer. Após 40 anos de narrativa, 40 anos de plagues e milagres, de travessia do mar, de maná no deserto, de leis gravadas em pedra, de batalhas e rebeliões e misericórdias, de uma geração inteira nascendo e morrendo sob o céu aberto do Sinai, o texto chega ao seu momento final com uma sobriedade que beira o enigmático. Moisés sobe ao Monte Nebo. Deus lhe mostra a terra que havia prometido a Abraão, a Isaque e a Jacó. Toda ela, do Mediterrâneo ao deserto, do norte ao sul, visível de uma só vez num panorama impossível, que o texto descreve com a precisão cartográfica de alguém que nunca esteve lá, mas sabe exatamente o que deveria haver para se ver. E então Moisés morre. E o texto diz, numa frase de uma concisão perturbadora: "E o Senhor o sepultou num vale na terra de Moabe, defronte de Bet-peor. E ninguém sabe o lugar do seu sepulcro até hoje." Ninguém sabe. Não é uma lacuna na narrativa. Não é uma informação perdida. É uma afirmação deliberada de ignorância. Uma declaração explícita de que o túmulo de Moisés, o homem mais importante de toda a tradição judaica, o legislador, o libertador, o profeta que falou com Deus face a face como nenhum outro antes ou depois, foi escondido. Intencionalmente. Divinamente. Por quê? Essa pergunta tem perseguido rabinos, teólogos, arqueólogos e curiosos por 3.000 anos. E quando uma equipe de franciscanos começou a escavar as encostas do Monte Nebo, na Jordânia, em 1933, e quando, décadas depois, encontraram sob as pedras de uma antiga igreja bizantina um espaço que não deveria estar lá, a pergunta ganhou uma dimensão nova, concreta, perturbadora. Mas para entender o que foi encontrado no Monte Nebo, é preciso primeiro entender quem foi Moisés. Não apenas como figura religiosa, mas como personagem histórico num mundo específico, num momento específico da história do Oriente Médio Antigo. E é preciso entender por que a ausência de seu túmulo diz algo que a presença de qualquer túmulo jamais poderia dizer. O mundo em que a narrativa do Êxodo se situa é o Egito do Novo Império. O Egito dos grandes faraós construtores, dos templos de Karnak e Luxor, das batalhas contra os hititas em Kadesh, dos obeliscos que ainda se erguem em praças de Roma, Paris e Nova York. É um Egito de uma sofisticação administrativa e cultural extraordinária, governado por um Estado que registrava meticulosamente suas transações, seus censos, seus tributos e suas vitórias militares em pedra, papiro e argila. É também um Egito que nunca, em nenhum dos seus extraordinariamente bem preservados arquivos, menciona o nome de Moisés, nenhum êxodo em massa de escravos semitas, nem as 10 pragas, nem a travessia do mar. Esse silêncio arqueológico tem alimentado décadas de debate. Para os céticos, ele é conclusivo. Se um evento da magnitude descrita em Êxodo tivesse realmente acontecido, os egípcios o teriam registrado. Para os defensores da historicidade da narrativa, o silêncio é explicável. Os egípcios não registravam derrotas nem humilhações. Seus anais eram instrumentos de propaganda, não de história imparcial. E para os arqueólogos que trabalham numa posição mais matizada, o silêncio convida a uma investigação mais cuidadosa do registro material da península do Sinai e do Levante Sul, onde evidências de populações semitas nômades e seminômades do 2º milênio antes de Cristo continuam sendo desenterradas e debatidas. A questão da historicidade de Moisés é, no estado atual da arqueologia bíblica, genuinamente aberta. Não há consenso. Há uma escola que argumenta que o Êxodo, na escala descrita pela Bíblia, não aconteceu, e que a narrativa é uma elaboração literária e teológica de tradições de grupos menores que eventualmente se fundiram na identidade israelita. Há outra escola que argumenta que um núcleo histórico é provável,
que grupos de origem semita estiveram no Egito, que houve alguma forma de saída, que a memória desse evento foi preservada e amplificada ao longo de gerações. E há aqueles que simplesmente suspendem o julgamento, reconhecendo que o silêncio documental egípcio não é o mesmo que prova de inexistência. O que é inegável é a escala da influência de Moisés como figura cultural. Ele é o legislador supremo da tradição judaica, o homem que recebeu a Torá no Sinai e a transmitiu a Israel. Para o Islã, Musa é o profeta mais mencionado no Corão, referenciado mais de 130 vezes. Para o cristianismo, Moisés aparece no Monte da Transfiguração ao lado de Elias, representando a lei ao lado dos profetas. Nenhuma outra figura da Bíblia hebraica tem uma presença tão transreligiosa, tão universalmente reconhecida. E nenhuma outra figura da Bíblia hebraica tem um túmulo deliberadamente escondido. Para entender o peso disso, considere o contraste. Abraão está enterrado em Hebrom, na caverna de Macpela, um local que é hoje uma das propriedades mais disputadas e militarmente vigiadas do mundo, mas que é um local físico, identificável, venerado por judeus, cristãos e muçulmanos há milênios. Raquel está enterrada perto de Belém. Seu túmulo é marcado, visitado, reverenciado. José, segundo a tradição, está em Siquém. Os patriarcas têm lugares. Os patriarcas têm pedras sobre suas cabeças. Moisés não. A tradição rabínica desenvolveu ao longo dos séculos uma resposta para esse mistério. E é uma resposta que, quanto mais você a examina, mais revela sobre a psicologia religiosa da veneração e do perigo da idolatria. O argumento é simples, mas profundo. Deus escondeu o túmulo de Moisés porque sabia o que os israelitas fariam com ele. Um povo que havia feito um bezerro de ouro 40 dias após receber os 10 mandamentos, que havia repetidamente recaído em práticas idólatras, que havia adorado as pedras sagradas e os postes de madeira dos cananeus. Esse povo, confrontado com a tumba física do seu maior profeta, teria transformado aquela tumba num templo. Teria feito de Moisés o que os egípcios faziam de seus faraós, um deus. E Moisés, segundo a tradição judaica, era precisamente o oposto disso. Era o homem que havia insistido repetidamente que era apenas um instrumento, que a grandeza pertencia a Deus, não a ele, que era um servo, não um senhor, que a lei era o centro, não o legislador. Esconder seu túmulo era, nessa leitura, o ato final de uma vida inteira dedicada a apontar para além de si mesmo. É uma interpretação teologicamente elegante. E é também a interpretação que torna o que foi encontrado no Monte Nebo ainda mais fascinante. O Monte Nebo é um lugar que para e te obriga a olhar. Situado na Jordânia moderna, na região conhecida na antiguidade como a Terra de Moabe, ele se ergue a cerca de 810 metros acima do nível do mar. Mas sua altura relativa acima do Vale do Jordão, que fica muito abaixo do nível do mar, cria a impressão de estar muito mais alto. Num dia claro, e há muitos dias claros ali, no ar seco do deserto jordaniano, é possível ver Jericó diretamente abaixo, o rio Jordão brilhando na luz da tarde, e além, a encosta ocidental das colinas da Judéia subindo em direção a Jerusalém. Em certas condições atmosféricas, os edifícios de Jerusalém são visíveis a olho nu. À vista que o texto bíblico descreve Deus mostrando a Moisés toda a terra da promessa espalhada diante dele no seu último momento de vida, é geograficamente plausível de uma forma que poucos locais identificados com narrativas bíblicas conseguem sustentar com tal precisão visual. Isso por si só é notável, mas o que torna o Monte Nebo ainda mais extraordinário é sua história arqueológica. Especificamente, a presença ali de uma das mais antigas igrejas do mundo cristão. Em algum momento do século IV da era cristã, muito provavelmente durante ou logo após o reinado de Constantino, quando o cristianismo se tornou a religião oficialmente favorecida do Império Romano, um grupo de cristãos construiu uma igreja no Monte Nebo. A escolha do local não foi aleatória. A tradição cristã primitiva havia preservado a identificação do Monte Nebo como o local da morte de Moisés. E numa época em que a imperatriz Helena estava percorrendo a Terra Santa identificando e consagrando locais sagrados,
O Monte Nebo foi naturalmente incluído no mapa da memória sagrada cristã. A igreja construída ali no século IV foi, ao longo dos séculos seguintes, expandida, renovada e embelezada. No século V e VI, ela foi ampliada numa basílica de 3 naves com um átrio e diversas capelas laterais. Seus pisos foram cobertos com mosaicos, e esses mosaicos, notavelmente bem preservados, são hoje considerados entre os mais belos exemplares do período bizantino no Oriente Médio. Eles retratam cenas de caça e pastoreio, animais exóticos, figuras geométricas e florais, numa exuberância decorativa que fala de uma comunidade cristã próspera e artisticamente sofisticada, que fez do Monte Nebo seu centro espiritual. A igreja foi gradualmente abandonada após a conquista árabe do século VII. Areia e terra a cobriram. Ela dormiu sob o solo da encosta do Nebo por mais de 1000 anos. Até que os franciscanos chegaram. O Studium Biblicum Franciscanum, o Instituto de Pesquisa Bíblica e Arqueológica mantido pela Ordem Franciscana em Jerusalém, iniciou escavações sistemáticas no Monte Nebo em 1933. A escolha era natural. Os franciscanos tinham custódia dos locais sagrados cristãos na Terra Santa havia séculos, e o Monte Nebo, com sua associação com Moisés, era um dos seus sítios mais importantes na margem oriental do Rio Jordão. As escavações foram conduzidas com a meticulosidade que se esperaria de um projeto acadêmico sério. Documentação cuidadosa de cada camada, cada artefato, cada estrutura. E ao longo de décadas de trabalho, que continuaram através do século XX e se estendem até o presente, os franciscanos foram desvelando a história arquitetônica completa do Santuário do Nebo. A Basílica Bizantina emergiu em toda a sua complexidade. Os mosaicos foram expostos, restaurados e protegidos. Uma moderna estrutura de proteção foi construída sobre as ruínas para preservá-las da intempérie. O Monte Nebo tornou-se um dos sítios arqueológicos mais visitados da Jordânia. Mas foi numa parte específica das escavações, numa área que os arqueólogos identificaram como a estrutura mais antiga do sítio, aquela que provavelmente corresponderia ao memorial original do século IV, que algo inesperado foi encontrado. Um espaço vazio, não uma câmara decorada, não um túmulo elaborado, um vão, uma ausência dentro da estrutura de pedra, num ponto que, pela posição e pela arquitetura ao redor, deveria ser o lugar mais significativo de todo o conjunto. O lugar onde, se a tradição tinha razão e o Monte Nebo era de fato o local associado à morte de Moisés, alguma coisa teria sido colocada, alguma coisa teria sido venerada. Alguma coisa que justificasse a construção de uma igreja sobre aquele ponto específico desta encosta montanhosa. O espaço estava vazio. E essa vacuidade, essa ausência no coração de uma estrutura construída especificamente para conter algo, é o detalhe que transforma o Monte Nebo de um belo sítio arqueológico numa questão genuinamente perturbadora. Porque existem apenas algumas explicações possíveis para aquele vazio. A primeira é que nunca houve nada lá. Que a estrutura do século IV foi construída não para abrigar uma relíquia ou um objeto sagrado, mas simplesmente para marcar um lugar, para dizer, é aqui que Moisés morreu, é aqui que o olhou para a terra, e nós construímos este memorial não porque tenhamos algo seu, mas porque a memória do lugar é suficiente. Isso seria consistente com a tradição bíblica explícita de que o túmulo de Moisés é desconhecido. Os construtores do século IV saberiam que não podiam ter seus ossos, e construíram seu memorial sobre a memória, não sobre restos mortais. A segunda explicação é mais perturbadora, e é a que os arqueólogos mais cuidadosos hesitam em descartar completamente. E se houve algo lá, e foi removido? A estrutura ao redor do vazio apresenta sinais de que foi perturbada. As pedras não estão na posição original em que foram colocadas no século IV. Há evidências de acesso subsequente, de que alguém, em algum período após a construção original, abriu aquele espaço e retirou o que estava dentro. Quando? Por quem? Por quê? Aqui a arqueologia se depara com seus limites. Não há inscrição, não há registro documental. Não há cadeia de custódia que possa ser rastreada. Há apenas a pedra perturbada e o espaço vazio.
Mas a história das relíquias de Moisés, ou mais precisamente, a história da busca pelas relíquias de Moisés, é ela mesma uma narrativa fascinante que atravessa séculos e culturas. No judaísmo, a veneração de relíquias corporais não tem o papel central que tem no catolicismo ou na ortodoxia cristã. A ideia de que os ossos de um santo transmitem poder sagrado é mais fraca na tradição judaica do que em outras tradições abraâmicas. Mas isso não significa que a localização do túmulo de Moisés fosse irrelevante. Significa que os motivos para procurá-lo ou protegê-lo eram diferentes. No cristianismo primitivo, Moisés era uma figura de imenso significado tipológico, o libertador que prefigurava Cristo, o legislador cujas tábuas de pedra foram superadas pelo novo mandamento do amor. A posse de relíquias de Moisés seria um tesouro de valor incalculável para qualquer comunidade cristã. E há tradições, marginais, não verificadas mas persistentes, de que objetos associados a Moisés foram buscados e às vezes afirmados como encontrados em diferentes pontos da história cristã medieval. No Islã, a veneração de Musa é intensa, mas diferente. Ele é um profeta, não um santo cuja intercessão é buscada através de relíquias físicas. Mas a região do Monte Nebo ficou sob domínio islâmico após o século VII, e a gestão dos locais sagrados nessa região passou por diversas mãos ao longo dos séculos. O que significa que o espaço vazio sob a antiga igreja cristã poderia ter sido perturbado em qualquer momento desse longo período. Mas há uma outra possibilidade que raramente é discutida, e que, paradoxalmente, é a mais consistente com a própria narrativa bíblica. E se o espaço vazio sempre foi vazio? E se os construtores cristãos do século IV, ao erigir seu memorial no Monte Nebo, conscientemente construíram sobre um vazio, não por falta de algo para colocar lá, mas como ato deliberado de fidelidade à tradição que diziam honrar? A tradição dizia que o túmulo de Moisés era desconhecido, que havia sido escondido por Deus. Construir um memorial com uma câmara vazia no seu centro seria, nessa leitura, uma forma extraordinariamente sofisticada de honrar exatamente essa tradição, de dizer, sabemos que há um túmulo, mas não sabemos onde está. Este vazio é o nosso reconhecimento da ignorância que o próprio texto bíblico proclama. É uma ideia que ressoa com práticas memorial em outras culturas antigas. Os cenotáfios, estruturas funerárias construídas para honrar mortos cujos restos não estão presentes, existem em praticamente todas as culturas humanas. O túmulo do soldado desconhecido é, em certos aspectos, um cenotáfio moderno, um local de veneração para aqueles que não têm localização identificável. Construir um cenotáfio para Moisés, o profeta cujo túmulo foi intencionalmente escondido, seria um gesto de uma coerência impressionante. Mas há ainda outra camada nessa história que merece atenção. A camada que tem a ver não com o túmulo de Moisés, mas com a morte de Moisés, e com o que essa morte significa dentro da narrativa mais ampla. Moisés não morre em batalha, não é assassinado, não sucumbe a uma doença documentada. Ele sobe ao Monte Nebo, olha para a terra prometida e morre ali, de uma causa que o texto hebraico descreve com a palavra pé, boca. Ele morreu pela boca de Deus. Alguns tradutores rendem isso como pelo beijo de Deus, uma interpretação que a tradição rabínica desenvolveu com uma beleza extraordinária, descrevendo a morte de Moisés como um ato de amor divino, um recebê-lo diretamente de volta para a fonte de onde havia vindo. E mais, Moisés morre sem entrar na terra prometida. Esse é um dos aspectos mais perturbadores e mais discutidos de toda a narrativa bíblica. O homem que passou 40 anos conduzindo um povo através do deserto em direção a um destino, esse homem não chega. Ele fica parado no limiar. Ele olha, mas não entra. Por quê? O texto bíblico oferece uma resposta específica. Por causa de um incidente em Meribá, onde Moisés, instruído por Deus a falar com uma rocha para dela extrair água, em vez disso bateu na rocha com seu cajado. Uma desobediência, uma falha de fé. E por essa falha, ele não entraria na terra. Os intérpretes ao longo dos séculos nunca ficaram completamente satisfeitos com essa explicação. Ela parece desproporcional, uma punição excessiva para uma infração que, para um leitor moderno, parece menor.
e as interpretações alternativas multiplicaram-se. Moisés não entrou porque sua missão era completar a travessia, não a conquista. Ele pertencia ao deserto, não à terra estabelecida. Moisés não entrou porque ele representava uma geração que havia sido escrava, e uma geração nascida na escravidão não poderia fundar uma nação livre. Isso caberia aos que nasceram livres sob o céu aberto. Moisés não entrou porque sua morte no limiar era, ela mesma, um ensinamento sobre a diferença entre o profeta e o rei, sobre a diferença entre a visão e a realização, sobre o fato de que os maiores sonhos são frequentemente alcançados por outros. Essas interpretações não se excluem mutuamente. Todas capturam algo verdadeiro sobre a narrativa. E todas convergem num ponto. A morte de Moisés no Monte Nebo, olhando para a terra que não pisaria, é um dos momentos mais carregados de significado de toda a literatura religiosa mundial. Não é apenas o fim de uma vida. É o fim de uma era. É o ponto em que a história dos israelitas passa de nomadismo a assentamento, de profecia a política, de Moisés a Josué. E é um momento que deixou sua marca em pedra, literalmente, nas encostas de uma montanha jordaniana onde franciscanos têm cavado há quase um século. Quando você sobe ao Monte Nebo hoje, e é possível fazê-lo, a 40 minutos de carro de Amã, o que encontra é um lugar de uma beleza silenciosa e vasta. A moderna estrutura de proteção franciscana abriga os mosaicos bizantinos. Uma serpente de bronze erguida sobre uma cruz, símbolo da serpente de bronze que Moisés ergueu no deserto segundo o livro dos Números, e símbolo também do Cristo crucificado na teologia cristã, está instalada na extremidade da plataforma de observação, recortada contra o céu e a vista do Vale do Jordão. Num dia claro, Jericó está lá embaixo. O Jordão brilha, a Judéia sobe além. Em certas condições, Jerusalém é visível. É a mesma vista. A mesma vista que o texto diz que Moisés teve no seu último momento de vida. A paisagem mudou em seus detalhes. Há estradas, há irrigação, há as luzes de cidades modernas à noite. Mas a estrutura geológica, os contornos das colinas, a forma como o vale se abre em direção ao mar, a linha do horizonte ocidental, tudo isso é o mesmo que era há 3.000 anos. E no interior da estrutura, sob os pés dos visitantes, sob os mosaicos de caçadores e animais e flores geométricas, o vão vazio aguarda. Sem resposta, sem inscrição, sem explicação. Apenas um espaço onde algo poderia ter estado, ou onde nunca houve nada, porque o homem em cuja honra foi construído deixou o mundo da mesma forma que, segundo a tradição, viveu, apontando para além de si mesmo, recusando-se a ser localizado, desafiando qualquer tentativa de capturá-lo num lugar ou num objeto, ou num túmulo que os humanos pudessem visitar e tocar e transformar em ídolo. Ninguém sabe o lugar do seu sepulcro até hoje. O texto disse isso há 3.000 anos. Os franciscanos passaram quase um século escavando. Os mosaicos foram desenterrados e restaurados. Os arqueólogos documentaram cada pedra, cada camada, cada perturbação no solo, e a frase continua verdadeira. O túmulo de Moisés não foi encontrado. O vão vazio sob a antiga igreja não revela o que continha, se é que continha alguma coisa. A vista do Vale do Jordão a partir do alto do Nebo é a mesma que era quando um homem velho subiu aqui pela última vez e olhou para a terra que havia prometido ao seu povo, e que ele pessoalmente nunca pisaria. Há um tipo de grandeza que só se completa na ausência. Um tipo de presença que se afirma precisamente por não deixar rastro. Uma forma de eternidade que reside não no monumento, não no osso, não na pedra ungida, mas na vista, no horizonte, no espaço entre o que foi prometido e o que foi alcançado, entre o profeta e a profecia, entre a montanha e a terra do outro lado. Moisés está nessa distância, e enquanto a vista do Nebo continuar sendo o que é, enquanto o vale continuar abrindo-se lá embaixo, e o horizonte ocidental continuar guardando sua luminosidade no fim da tarde, o túmulo mais famoso que ninguém encontrou continuará sendo, de todas as formas que importam, exatamente onde sempre esteve, à vista de todos, inacessível a qualquer um.